E aí? Tudo bom? Eu só queria te dizer que... Aí, meu verso é um b-boy na roda em Power Move. Eu tô aqui com a rapaziada do Hip Hop Groove. Quando eu falo, você pode escutar um b-boy dançando ou então um grafiteiro a desenhar uma parede. E o que eu falo é da minha vida, pode ser com ou pode ser sem batida. Eu tô no Centro Cultural Vergueiro e o que eu trago no meu olhar é o hip hop verdadeiro, é o que tá no meu coração. Sim, eu falo de união e é o que eu trago através dessa improvisação. Vou ter que estender um pouco e eu vou te explicar que eu não vou parar porque os caras começaram a filmar agora e eu ainda escutei uma cisada, já vamos embora e essa improvisada é pra falar do que eu faço da minha vida e eu continuo tipo o Usain Bolt nessa corrida, eu trago de mais puro dentro do meu coração, é o hip hop capaz de redefinir Platão, poderia trazer até uma filosofia e transformar Sócrates numa nova poesia. Quando eu me empolgo a minha mente vai a mil e eu quero falar um pouco da situação do Brasil. Eu posso falar que o hip hop tá sempre a mil e que é capaz de salvar o moleque do fuzil. E eu tô no Miguel de Cervantes e na Fundação Casa. Hip hop não é Red Bull, mas ele com certeza me dá asa e eu consigo me movimentar em cyphers. Círculos são infinitos e eu consigo parar pra poder pensar, mudar o flow e a levada antes do tempo acabar. Valeu, rapaziada, satisfação em rimar. Eu me interessei muito pelo hip hop, mas eu não sabia o que era. Quando eu ingressei na cultura hip hop foi uma parada muito natural, não tinha nome, a gente não sabia que existia um movimento chamado hip hop, algo cultural, não sabia, não tinha essa noção. Na época que eu conheci rap, né, a maioria das pessoas ingressa através de ver um b-boy, ouvir uma música. Eu ingressei na cultura hip hop através do rap, né. A ideia é que nessa época eu era molecão, devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos e eu sempre cresci num ambiente que era muito musical. Meu pai é guitarrista e minha mãe gosta muito de MPB. Então assim, em casa a gente sempre teve meio que a tradição de ouvir disco, meu pai me mostrava muito rock clássico, então Frank Zappa, Carlos Santana, Clapton, Pink Floyd, eu cresci ouvindo isso, assim. Quando eu era criança eu ouvia isso, assim. E meu pai tinha um bagulho muito louco, assim, ele sempre quando a gente ia comer, almoçar, jantar, a gente ia comer junto, ele pegava um disco de vinil, né, a gente até hoje tem a vitrola, ele punha o vinil. E aí a gente meio que vivia isso, né, assim, enquanto a gente tava comendo a gente ouvia uns discos clássicos, então, mano, nessas eu escutei, sei lá, a discografia do Frank Zappa, fui conhecer o Steve Vai, uma par de gente, assim, Jethro Tull, sei lá, XYZ. E aí quando ele não colocava, colocava era minha mãe, então Cazuza, Lulu Santos, a primeira música que eu cantei era Lulu Santos, assim, eu criança, minha mãe me obrigava a cantar Lulu Santos, tá ligado? Então, eu sempre fui pareado nesse lance de música, assim, eu sempre cresci num ambiente musical. Quando eu conheci o rap, eu tava numa fase de gostar muito de rock, mas uns rock pesadão. Então, até hoje, sou muito fã de Marilyn Manson por causa dessa época, assim. Então, Sepultura, Marilyn Manson, sei lá, Metallica, eu tava ouvindo muito isso, assim. E aí, um dia, voltando da casa de uma tia minha, eu escutei Homem na Estrada do Racionais. Não, Homem na Estrada não, Mano na Porta do Bar, do Racionais. E esse bagulho bateu diferente em mim, porque assim, eu sou do Ipiranga, a vida inteira eu cresci no Ipiranga, e eu tinha um tio que, mano, ele era tipo um botequeiro clássico, assim, sabe? Ele acordava, ele abria o bar e fechava o bar, assim, ó, morreu de cirrose. Foda. Mano, e ele me levava pro bar quando eu era criança, tá ligado? Então, tipo assim, eu cresci vendo, às vezes eu tava na casa da minha avó, que ele morava meio que junto, meio que próximo, e aí ele me levava no bar, mano. E aí, tipo... Pô, o que eu fazia? Crescia lá, vendo o boteco, mano. As tiazinhas, os caras manguaçando, tá ligado? Sinuca. E quando eu escutei o Mano na Porta do Bar do Racionais, eu escutei a vida do meu tio. Nunca nada tinha falado próximo a isso. Tá vendo aquele mano na porta do bar, jogando um bilhar descontraído e pá, nem se lembra do outro. Caralho, a vida do meu tio essa bagaça, tá ligado? Eu ouvi esse bagulho e foi tipo um choque assim, ó. Eu falei, mano... Nunca tinha escutado ninguém fazer aquilo naquela cadência e uma coisa mais pausada e falada e eu entendi o que o cara tava falando e eu me vi naquela história lá. Eu vi meu tio, eu vi tipo os amigos dele lá. E aí passou, meu pai mudou a rádio e já era, próximo. Eu fiquei uma cota sem saber o que era, assim. Esse momento me marcou, assim.
Teve um momento depois que quando eu comecei a andar de skate, que foi meio que nessa época, aí 10, 11 anos assim, eu colava na pista e a gente tinha o costume de trocar fita cassete. Então, tipo, um cara chegava, ô, mano, o que você tá ouvindo? Ah, Millencolin. Aí o cara, e você? Ah, tô ouvindo no X... Ah, e você? Metallica. Ah, o que você tá ouvindo? Smash Mouth. E a gente trocava as fitinhas. E aí, numa dessas, eu cheguei em Planet Hemp. Tá ligado? E aí foi um bagulho, tipo, isso é parecido com o que eu ouvi um dia, mas ainda é parecido com o que eu escuto. Tipo, D2 rimando pra caralho, ele bate no mão em você, você tira o peito. Fala, nossa, que bagulho louco, mano. Era incrível. E aí nessas um cara me deu uma fita do Gabriel Pensador. A gente foi um dia numa loja daquelas Nippon, tá ligado? E o cara falou, pega umas fitas aí e tal. Ele me comprou uma do Gabriel Pensador. O primeiro álbum do Gabriel. E aí eu fui muito mais próximo do Racionais, né? Já era uma coisa mais batida e voz. Eu falei, mano, isso é parecido com o que eu ouvi. E eu queria achar isso que eu ouvi um dia. E aí numa dessas de trocar fita, o mano me descolou um EPzinho do Racionais, lá uma compilação do Racionais, e tinha uma na porta do bar, tinha um homem na estrada. Eu falei, então é isso aqui, ó. E aí disso eu, né, fui pra Espaço Rap, tinha uma rádio antiga chamada RCP, né? Nessa época eu já conheci o Júlio, que é o Flow MC, né? A gente se conheceu e tal. Já ouvia muito rap, né? Tinha um cara na Santa Cruz que vendia o cabelo, ele era camelô, ele é até hoje. E ele tinha uma banquinha que só vendia CD de rap, então, tipo, a gente não comia pra chegar lá e comprar uns discos. E aí a gente comprava os discos e trocava, ia gravando pros amigos, né? Descia até o Sesc Ipiranga, porque a gente foi ter internet depois de velho. Mais velho, tipo, ter internet depois de 20 anos. Então chegava, anotava os nomes das músicas que via lá no Sesc Ipiranga, na internet do Sesc, guardava pra chegar num amigo que tivesse a condição. Então a gente foi ingressando assim, eu, o Júlio, né? Fomos muito meio que no instinto. E aí, num determinado momento, a gente tava tão fã, né? Colava no festival, colamos no Millennium Rap em 2000, acho que foi 2000, 2001. Colava numas rave que tinha antigamente de rap, que era tipo Festa da 105, tocava todo mundo. Facção Central, Racionais, RZO, mano, o bagulho começava das 7 da manhã, terminava às 10 da noite. E aí, tipo, nessas de ser muito fã, a gente começou a pensar, pô, é muito louco ser fã, né? Mas será que a gente pode contribuir, pode viver isso de uma outra forma, assim? Como é que a gente pode... Eu tentei dançar quando era moleque também, sem chance. Nossa. Tentei grafitar, foi pior ainda, tá ligado? Minha letra é... Nossa, mano. DJ, ninguém tinha dinheiro pra comprar equipamento, não sabia onde tinha aula. Não... O que sobrou? Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever, né? Então, tipo... Vou escrever, mano. Vou né, desenvolver isso, assim. E aí começamos, né, a tentar ter um grupo, né? O Júlio e eu... A gente sempre trocava ideia, falava, mano, vamos fazer um grupo, vamos fazer alguma parada e tal. O contrário do que muita gente começa escrevendo, eu me encantei muito mais pelo freestyle. Escutei o KLJ na Batida Volume 3, lá tinha uma faixa do JL e o Kamal, fazendo 11 minutos de rima, num beat 2 de rock. E aí quando eu ouvi esse bagulho, eu fiquei encantado também, porque eu fiquei pensando, mano, como é que esses malucos fazem essa rima na hora? Mano, não entrava na minha cabeça, moleque, tá ligado? Mas... se esses malucos fazem, eu também consigo fazer. Eu só preciso entender como eles chegaram nisso. E aí ficava lá treinando. E ficava lá em cima da batida dos caras, os caras rimando, e você tentando rimar uns bagulho diferente em cima e tal. E aí eu comecei a desenvolver essa ideia, assim. Comecei a meio que achar uma fórmula de como fazer o freestyle, assim. E aí montamos um grupo, eu e o Júlio, o Flow. Antigamente, o primeiro nome do grupo, assim, nessa época tinha uma parada muito louca que era... o underground e o gangsta, né? Então tinha os rap gangsta, que era tipo Facção Central, e tinha uns underground, que era tipo Max B.O., Ascendência Mista, Elo da Corrente. E aí a gente tava meio que entre esses dois, né? Porque morando no Ipiranga, você tinha o contato dos caras, dos vilão lá, que tinha os... e tinha o contato dos caras mais modernos. Só que a gente não conseguia conversar com nenhum, porque a gente não tinha contato dos caras. E aí a gente falou, não, vamos fazer um bagulho meio underground, né, tal. E aí o primeiro nome do grupo... Que era eu, Júlio e um cara chamado Francisco, era a Associação Crianças da Malásia. Não sei por que o nome, tá ligado? E é um nome zoado, né, mano? Aí o Júlio ouviu o nome e falava, mano, nome é zoado. Ô, Gugu, não leva mal não, mas é meu nome de grupo de rap de branco, tá ligado? Eu falava, mas é um grupo underground, pau, Júlio. Ô, mano, vamos mudar esse nome, pelo amor de Deus, mano. Não tem como eu fazer parte de um bagulho desse. Tá,
mas o nome é da... Não, não é. E a gente ia pros bailes. E todo, mano, molecão, né? Último vagão, último banco do ônibus, todo mundo tomando uma cachaça e fazendo rima, e enchendo o saco de todo mundo. E aí um dia o Júlio virou e falou, mano, podia ser o último vagão. A gente, é um bom nome, é melhor que a Associação Crianças da Balada, tá ligado? É melhor, né? Então ficou o último vagão, aí o grupo durou uma cotinha assim. Nessa saiu o Francisco, que ia ser nosso DJ, acabou não sendo. Entrou um outro mano que hoje é o Radi, ele era de um outro grupo lá, o grupo acabou, ele entrou no nosso, que é vizinho de bairro. E aí a gente lançou uma música, gravamos na casa dele, num banheiro. E aí passamos para uns amigos do bairro mesmo, assim, ouve aí. E aí mano, isso era 2004, 2005, assim. E aí, tipo, a gente estourou no bairro. Então, tipo, os bandidão passavam com o carro ouvindo o nosso som, tá ligado? Era bizarro isso, porque a gente andava na rua, os caras, mano, né, os caras cantam rap aí do bairro. Ô, mano, vocês cantam rap. A gente ficou conhecido no bairro, tá ligado? E aí, dia 28 de outubro de 2005, a gente subiu no palco a primeira vez. Eu lembro que foi meu aniversário. Foi numa festa de Halloween, no colégio que foi na esquina de casa. 2.000 pessoas. Aí a gente, mano, vamos fazer lá, vamos. Ensaiamos um dia antes, assim, escrevemos uma letra uns 2 dias antes, ensaiamos no dia e vamos lá. E aí chegou na hora que abriu a cortina lá, uma pá de gente, a gente, mano... E aí eu fui fazer freestyle. E aí eu me liguei que o que eu queria fazer era freestyle, não queria escrever. E aí eu comecei a ficar viciado nisso aí. Então, tipo assim, os caras decoravam os bagulho, chegava na minha parte, tipo, quando todo mundo ia... Salve, rapaziada, não sei o que, bababá, mimimi. Os caras falavam, mano, mas a gente ensaiou, pá, você não decorou? Não, é que o freestyle é bem mais legal. E salvava, tá ligado? E aí teve um dia que um mano chegou em mim, o Desigual, que era um outro amigo meu, falou assim, mano, é da hora esse bagulho de freestyle, mas se você não escrever, o bagulho não vai andar. Porque as pessoas, elas precisam se identificar com sua música. Música é a identificação, tá ligado? Se você não chegar num consciente coletivo, que as pessoas consigam se ver na sua música, você não vai andar, mano. Freestyle nasce e morre, é bem louco. Cria um efeito, todo mundo curte, é muito da hora se fazer rima com... Só que as pessoas querem ouvir isso na casa delas. E a gente não tinha condição de gravar as paradas, de fazer pra lançar. Então, aí eu comecei a escrever. E aí nessa época, 2005, né, começo de 2006, a gente fez a Africa Kids, que era um coletivo de grupos, né? Porque assim, a gente não tinha lugar para se apresentar. E aí, o que acontecia? O máximo que a gente conseguia era ir num bagulho que chamava Encontro do Bocada Forte, que era um site que tinha na época, e eles promoviam encontros de 15 em 15 dias no centro da cidade. Era o máximo que tinha de encontro de rap pra nós na época, tirando o show. Aí a gente conheceu um cara lá, de Mogi, hoje é o Acme, ele é presidente da Associação Mogiana de Hip Hop. Ele fazia uma parada que era um encontro, como é que era o nome? Aquele bagulho de Escola da Família, que ficava aberta de final de semana. Ele fazia uma parada, como é que era o nome? Incentivo Hip Hop. E era um bagulho que era chamar os grupos da região pra se apresentar dentro das escolas. Já era. Nisso a gente fez amizade e ele chamava a gente. Só que, mano, pra sair todo final de semana pra ir pra Mogi do Ipiranga, não tinha dinheiro de condução, não tinha, às vezes, como ir, chovia, era zoado. E aí o que a gente fazia? Quando dava, a gente ia, quando não dava, a gente pulava a catraca, tentava de alguma forma. Disso, o que rolou? A gente pensando que Mogi era muito longe, resolveu fazer uma parada próxima da gente. E nessas, a Africa Kids organizou a Batalha de Santa Cruz, né? Nessa época que a gente começou a entender e assimilar o que era a cultura hip hop. Né? Assim, a começar a vislumbrar o que fazia parte dessa cultura. Porque até então era o rap. A gente sabia que era 4 elementos, que era o b-boy, o grafite, o MC, o DJ. Mas a gente começou a entender nessa época o quão profundo é isso. Porque quando a gente fala em cultura, a gente fala numa série de coisas. Não somente a parte artística, mas a parte social, a parte cultural. O que fez essa cultura eclodir. E quando a gente começou a se identificar e a perceber o poder do hip hop na vida das pessoas, principalmente da comunidade negra, a gente começou a entender que a parte artística era só uma ponta de um iceberg, tá ligado? Embaixo era um bagulho muito mais cabuloso do que a gente tinha imaginado, assim. Porque quando a gente começou a fazer realmente parte disso, a gente começou a entender que a história que ensinaram pra gente estava errada. Então a gente já começou a questionar coisas que
dentro da sala de aula era passado. Então, peraí, essa ideia da escravidão que passaram é totalmente vaga, é rasa. Os bandeirantes não são heróis. Por que eles não falam sobre Mandela? Por que Adolf Hitler é mais dito do que Gandhi? Sabe, tipo, a gente começa a questionar coisas do tipo, cadê os líderes negros? As mulheres negras na história? Não falam de Rosa Parks na escola. E essa, na década de 90, 2000, era uma coisa muito mais política. Quando você colava pra trocar ideia com os caras mais novos, ainda mais, por exemplo, eu que era, né, eu que sou branco, agora eu tô rabiscado, né? Mas o que me era cobrado não era se eu sabia fazer rima, é se eu sabia quem eram os Black Panthers, é se eu sabia quem era, sei lá, Zumbi, Dandara. Quando eu colava na banca dos caras, os caras passavam um pano, não, tá com os malucos ali, o moleque é firmeza e tal. Ah, mas e aí, o que você manja aí? Quem que é Huey P? Quem que é Bob Sale? Angela Davis. Era isso que me perguntavam. Não perguntavam se eu sabia quem que era o Pac ou quem que era o Big. Tipo, isso aí é fácil, isso aí qualquer moleque sabe. Então eu tinha que saber uma parte da cultura. E nessas eu comecei a pesquisar sobre a origem da consciência do hip hop. Né? O porquê que existe essa cultura. Por que é configurado dessa forma. Por que um MC pegou o microfone e saiu falando uma parte de coisa. A gente começou a aprender, né, uma outra história, né? Ah, tem os elementos? Tem, mas por que existem esses elementos, né? E aí, isso fez sentido pra mim, praticamente, assim, né? Não só por gostar, mas colocar em prática. Quando em 2010, mais ou menos, eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola chamada Miguel de Cervantes, né? E aí eu dei o nome dessa palestra de Infinity Class. Né, que foi uma parada do tipo, Bambata ensinava na Zulu Nation a Infinity Lesson, que era uma lição, né, que eram aulas ministradas ali sobre inglês, sobre matemática, sobre dependência química, sobre gravidez na adolescência, sobre como se comportar num enquadro, ou seja, Bambata fez isso porque ele entendeu num determinado momento que o hip hop tinha uma parte social. E aí eu tendo essa oportunidade de fazer a Infinity Class, seria fazer o que Bambata fez alguns anos atrás, trazer esse tipo de história pra molecada. É muito louco hoje você ter o b-boy aqui, mas da onde vem a manifestação do b-boy? Por que o MC vem? Né? Da onde vem? Ah, o cara no Bronx em 73 catou um microfone e saiu falando. Mas da onde vem essa ideia do cara falar? O griot africano, a tradição oral, né? Então montei essa palestra e resolvi contar pra molecada, a convite de um professor chamado Fábio, da onde vinha isso, né? E aí eu comecei nas pesquisas, né, a procurar as coisas, a entender que o hip hop ele surgiu no Bronx em 73 como um grito contra o racismo, contra a opressão policial, contra a violência que tinha nas quebradas. Só que o racismo não começou em 73. Então, para se falar de hip hop, é necessário falar sobre racismo. E para se falar sobre racismo, eu tenho que ir aonde começou isso. América. Onde começou o racismo na América? Onde teve o primeiro choque cultural? Na escravidão? Antes, quando descobriram a América. Quando Colombo botou os pés ali em Bahamas e ele percebeu que os índios não eram a mesma coisa que ele classificou essa diferença como inferior. Então, para se falar de hip hop, eu teria que falar da descoberta da América. Eu teria que traçar um cronograma histórico para o moleque entender que quando surgiu Bambata, Kool Herc, Grandmaster Flash, teve Huey P, teve Bob Sale, teve Malcolm, teve Martin, teve Webb Du Bois, teve Marcus Garvey. E aí eu fui estudar a história da cultura americana. E aí eu fui estudar a história negra americana. E aí eu fui estudar a história negra no Brasil. Porque eu precisava passar para o moleque algo que era muito mais denso do que somente o cara grafitando uma parede pondo o nome dele. Por que ele tá pondo o nome dele ali? Ah, é porque ele, ao invés de estar brigando numa gangue, ele tá marcando um território. Mas por que existia a gangue? Porque ele não quis ir pro Vietnã, ele precisava se proteger. Mas por que o Vietnã... Então uma coisa foi ligando a outra. E aí, depois que eu fiz essa palestra, eu achei que ia ser a primeira e última. Porque Miguel de Cervantes é um dos colégios mais caros de São Paulo. É um colégio de tradição espanhola. E aí eu conversei com o professor, né? Depois que eu montei a palestra, eu falei, mano, eu não posso falar que os espanhóis são heróis, que é o que vocês ensinam na sala de aula. Vocês não vão falar que o cara matou os índios. Vocês vão falar que os bandeirantes desbravaram o Brasil. Eu vou falar que eles foram os maiores genocidas. Aí o professor me deu a carta branca. Ele falou assim, você pega e fala o que você tem que falar. Aí na primeira vez foi um monte de diretor, de professor, para tentar entender o que era. Porque quando a gente fala em rap dentro de uma organização como essa, a primeira coisa é um preconceito, é uma cultura marginal.
Primeiro eles acham que vai aparecer um doidão lá, que vai fazer meia dúzia de rima, vai falar umas groselhas, o rap é muito louco, o rap é da hora, pô, comecei no... Aí eu fui e dei uma aula. Aí, tipo, ficaram em choque. E hoje, a semana passada eu fiz uma edição. Tô indo pro 6º ano fazendo lá. E aí, quando eu tinha o Miguel de Cervantes na mão, eu pensei, bom, é legal. É o extremo do cara que é rico. Só que eu preciso ir num outro extremo. Que eu preciso... Fazia nas quebradas? Fazia. Fazia nas escolas estaduais? Fazia. Só que tem um lugar que era o mais... Que era onde já tinha dado errado, que era a Fundação Casa. E aí, a convite de um diretor pedagógico, hoje faz 1 ano e pouco que eu trabalho dentro da Fundação Casa, fazendo a mesma coisa que eu faço no Miguel de Cervantes. Martin Luther King falava uma parada que não era que era necessário conscientizar tanto o opressor quanto o oprimido. Porque às vezes o oprimido não sabe que é oprimido e o opressor não sabe que é opressor. Né? Devido à criação que se tem. O moleque que cresceu a vida inteira acreditando em algo homofóbico, quando ele chega aos 40, 50 anos, um homem feito, ele não vai desconstruir isso tão fácil. Tanto quanto o machismo, tanto quanto o racismo, tanto quanto várias outras problemáticas sociais, tá ligado? E aí o que eu fiz? Dentro do Fundação Casa, eu fiz a mesma coisa que eu faço no Miguel de Cervantes. Claro, são dois públicos extremamente diferentes, né? A gente tem um moleque que tem tudo aqui e um moleque que não tem nada aqui, então... E é da hora, assim, tromba os moleques na rua, né? Já passou na minha mão mais de 1000 moleques. Você tromba os moleques na rua, senhor, muito louco, aquelas ideias do rap. Lá dentro eles chamam de senhor. Aí quando eu trombo na rua eu falo, aqui você pode me chamar de nome, do meu nome, né, mano? Ô, senhor, me achando no Facebook lá, ô, senhor, da hora, ó, te achei aí, 1000 graus, aquelas ideias do rap lá, pá, tal. A ideia de fazer isso, na real, é que assim, quando eu conheci a cultura hip hop, né, assim, o rap, quando eu comecei a me interessar por isso, eu tive vários amigos que entraram pro tráfico de drogas, eu tive vários amigos que estão cumprindo pena até hoje. Né? Um dos amigos meus esses dias foi preso, matou a ex-namorada. Então assim, ali em Ipiranga eu convivi com... eu moro no meio do Ipiranga, né? Eu moro entre a Santa Cruz e a Cursino, final da Vergueira, é um miolinho. Então eu tinha o moleque que tinha uma grana como vizinho e tinha um moleque que era, mano, pobre. A gente era alta classe média baixa, tá ligado? Tinha oscilando assim, ó. Ah, tem dinheiro esse mês? Louco. Mês que vem não tinha dinheiro pra nada, ia comer na tia. Então a gente vivia isso. E várias problemáticas sociais eu vivi de perto. Então tráfico de drogas, sei lá, mano, gente que entrou em assalto. Enfim, o crime sempre teve muito presente, assim. PCC, essas porras sempre teve muito presente ao nosso redor, assim. A gente sempre viveu muito próximo disso. E a ideia de se formar, de ter uma faculdade era algo muito raro, assim, era muito longe. Eu tinha isso dentro de casa porque minha mãe é professora. Então minha mãe batia nessa tecla, tipo, não podia repetir nunca, assim. Ó. Estudava escola particular, minha mãe era professora, eu não pagava escola. Mas aí eu saía da escola particular e ia pra escola do estado, que era o Alcântara, onde eu fiz meu primeiro show. Ficar de tarde com os moleques, os professores eram quase os mesmos, porque eu estudava numa escola particular do mesmo bairro. Né? Então, tipo, os professores me liberavam a entrada. Então eu ficava às vezes com os moleques na escola estadual. Não conseguia trocar ideia direito com os moleques da escola particular, porque os moleques não gostavam de rap. Porque hoje é da hora gostar de rap. Quando eu arranjei minha primeira Timberland, eu fui pra escola particular, os manos ficavam, e aí, mano, você vai subir laje? Você vai carpir? Ó, essas botas aí, mano, os pedreiros que usa. Hoje é mó boiado, hoje você vê as menininhas andar de Timberland, sei lá. Ô, mano, era muita treta arranjar uma dessa. Muita treta. E os caras zoavam. Então, assim, os caras da escola não gostavam de rap, só que os moleques da escola estadual já gostavam. Então, eu ficava com os moleques. O Júlio estudava lá e tal. Já tinha uns amigos, o André estudava lá. E aí, tipo, a gente cresceu muito pareado nesse lance de violência, de falta de perspectiva, de ver uns amigos indo preso, de ver uns amigos morrer. E o hip hop foi o que mudou, né, o que virou a chavinha na nossa vida. Porque, assim, quando um dia um cara mais velho falou, oh, se você quer ser MC, você tem que saber do que você fala, eu pensei, bom, eu nunca gostei de escola. Mas se eu quiser falar, eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu não posso pegar o microfone e falar umas groselhas lá, porque alguém vai me cobrar. Alguém vai chegar e falar, você tá subindo no palco, envergonhando a cultura. Hoje não tem mais isso, mas, vixe, os malucos cobravam você pesadão. Tipo, aquelas ideias tortas que você passou ali, que não sei o quê. Então eu tinha que saber o que eu ia falar. Não podia pegar o microfone e falar qualquer groselha. A gente cresceu ouvindo os anos 90, então Tupac, Big, Hakim, Big L, eram caras que eram lyricistas. Então, quanto mais você escrevia, mais zica você era. Então, eu tinha que saber, mano, eu tinha que saber 1000 palavras. Aí, uma vez eu fui ler o dicionário.
Não passei da letra A, mas eu comecei, tá ligado? Não, tinha que ler o dicionário, porque o Supernatural, que é um cara que tem o recorde de freestyle, foi ler, e eu comecei a ler, e tem que ter palavras e vocabulário. E aí nessas a gente foi perceber depois que muitos estavam formados, estavam na segunda faculdade, que eu comecei a segunda faculdade, mas não terminei. Já tinha feito um monte de curso, já tinha lido um monte de livro, já tinha refletido num monte de ideia, tinha umas discussões, tipo uns debates políticos. Enquanto os mano estavam falando de droga, a gente estava discutindo o sistema de cotas no Brasil em 1990, tá ligado? O nego falava, mano, como é que vocês chegavam nisso, né? Tipo, porque o interesse era diferente, a gente estava entrando numa cultura que cobrava esse tipo de política. Você tinha que ser politizado, você tinha que ser engajado socialmente, né? Eu acho legal ter esse tipo de pensamento, mas é aquilo, ninguém é 100% protesto e ninguém é 100% festa. Então, a gente também aprendeu a se divertir dentro da cultura hip hop. Ah, vamos pra festa, vamos curtir, tomava uns drinks, chegava em casa 9, 10 horas da manhã doidão. Tinha isso também, né? A diferença é que a gente precisava estar bem porque a gente tinha que ensaiar. A gente precisava estar bem porque a gente tinha que escrever, porque a gente tinha que gravar, porque a gente queria viver de rap, né? E acho que foi isso que o hip hop fez na minha vida, ela transformou da água para o vinho. E aí quando eu comecei a fazer essa palestra, foi para incentivar os moleques a descobrirem esse amor por alguma coisa. Não necessariamente pelo hip hop, ainda mais dentro de uma fundação casa. Tem vários moleques, hoje o funk é muito mais forte, né? Você fala de funk com os moleques é vidrado, sabe tudo, de trás para frente. Então, de descobrir alguma paixão que evite com que ele entre no crime, que ele se volte, que complete mais uma reincidência. Tem aluno lá que tem 6 vezes, mano. 6 passagens. Eu trombo o moleque de novo, eu já sei o nome, já falei, aí, mano, de novo? Saudade, né? Você tá com saudade, né? E os moleques ficam bravos, falam, ô senhor, o Mundão é loucão. Falou, loucão é você, está aí 6 vezes de novo aqui. E é sinistro, assim, tipo, você vê que realmente falta algo na vida dessa molecada, tá ligado? O hip hop me abraçou. Então, quando eu tinha uma treta em casa e eu precisava trocar ideia e não tinha alguém próximo, eu tinha o hip hop. Eu tinha meu caderno ali, ó, pra desabafar qualquer coisa. Ah, terminei com uma mina, escrever, briguei com meu pai, sei lá, tomei um enquadro, X, qualquer coisa. O hip hop me deu essa oportunidade, né? A gente, né, uma parada que eu acho muito louco hoje, que a discussão que se tem é rap modinha, rap não modinha. E uma vez me perguntaram assim, pô, quando falam que você é modinha, eu falo, eu acho muito louco, mano. Há 10 anos atrás eu ia morrer e ninguém ia me ouvir. Ninguém tava me ouvindo, mano. Quem que ouvia eu e o Júlio há 10 anos atrás? Quem que ouvia qualquer um que tá aí falando? Quem que ouvia o Leandro há 10 anos atrás, homicida? Trombei o Leandro com uma camisa furada e uns fones roubados da Lan House. Eu tava na mesma situação, o fone também era meu. Dividíamos, tá ligado? Ele pegou um, eu peguei outro. Quem que ia ouvir o Leandro? Se ele fosse o moleque que estivesse lavando as rodas do carro hoje, do cara que fala que é vendido, quem que ia saber o nome dele? Então é um bagulho louco, o hip hop deu a oportunidade da gente se expressar, falar. É o que dá, às vezes, o moleque... Tudo bem, existe aí toda uma problemática, toda uma ideia sobre as letras de funk, às vezes a gente ouve, né? O machismo, né? O lance da ostentação, às vezes, de consumismo, enfim, outras questões. Eu acho que não perdeu, que nem eu. Por exemplo, muita gente não sabe o trabalho social que o Emicida faz. Ninguém divulga. Eu divulgo porque eu sou boca aberta, o lance da Fundação Casa, mas eu não ganho pra estar lá. E às vezes um cara que aponta ideologia, modinha, não sei o quê, mas e você, faz o quê pela sua quebrada? Eu tô numa detenção de menores infratores tentando mudar alguma coisa ali dentro. Vai mudar? Não sei, mano. O moleque sai de lá e ele volta pra mesma quebrada, a mesma biqueira, as mesmas amizades, a mesma falta de perspectiva. Isso aí é o governo que tem que resolver. Eu tô tentando ali dar uma visão, falar, ó, mano, se você quiser ser, mano, mecânico, vai ser mecânico. Outro dia um moleque virou e falou que queria ser pastor. Eu falei, abraça a causa e vai, mano, decora a Bíblia, mano. Vai, mano. Vai salvar você do crime? Vai, então vai, irmão. Porque é o seguinte, ninguém vai fazer nada por você se você não fizer. E é umas ideias de frente, esses moleques, né, é foda. E o hip hop trouxe isso pra mim, né, a ideia de eu me mexer, eu fazer, eu querer movimentar. Porque a ideia principal do hip hop é essa, é um movimento. Ninguém faz o hip hop parado e ninguém faz hip hop sozinho. Então você sempre tem que estar correndo e sempre estar com alguém. Não existe sozinho, tá ligado? É um movimento, depende das pessoas, tá ligado? Uma parada muito louca que eu falo pros moleques é uma energia tão forte
É uma energia que existe na humanidade há tanto tempo, hoje se configura com o nome de hip hop. Talvez daqui 100 anos tenha outro nome. Há 1000 anos atrás não tinha nome, mas quando o homem das cavernas pegava o pincel e pintava as pinturas rupestres lá para marcar o nome dele, para marcar o que ele fazia, talvez é o mesmo incentivo que o grafiteiro tem de botar o nome dele. Quando o griot africano nas tribos contava a história para poder imortalizar um conto, é a mesma coisa que o MC faz. O Negro Drama imortalizou a vida de centenas de jovens brasileiros. Quando o cara pegava o atabaque nessas tribos lá e batia, ele fazia a mesma coisa que o DJ fazia, ele fazia o som. As danças dos b-boys podiam ser em volta de uma fogueira, uma dança tribal. Naquela época não tinha nome, hoje é hip hop, amanhã pode mudar de nome, mas enquanto o ser humano falava, existia um MC. O cara que for falar na formatura de vocês, eu quero chamar agora os formandos de 2017, tocando Earth, Wind & Fire atrás, a mãe chorando. É MC também, mano. Mestre de cerimônia. Isso aqui, ó, trocar essa ideia, passar isso pra frente. O professor é o mestre de cerimônia, tá ligado? E esse tipo de conhecimento, esse tipo de ideia, só o hip hop me trouxe. Então, mudou muito, né? Assim, muitas coisas. Alguns anos atrás era isso. Eu ia em festa de... Eu sou da época em que morria gente na festa de rap. Eu tava no show do Racionais na Barra Funda quando um cara foi baleado e morreu e foi colocado em cima do palco. Tinha uma balada chamada Tio Sam, eu não sei se ela existe até hoje. A primeira vez que eu fui no Tio Sam, na saída ficava a enfermaria, eu vi um cara com uma fratura exposta. Tipo, era festa de rap, tipo, sempre dava uma merda, tá ligado? Não existe mais isso, assim, é difícil você ver jovem é baleado em festa de rap. Alguns anos atrás, você procurar umas matérias no Google, você vai achar várias. O que acontecia, mano? Tipo, quermesse de quebrada que tocava uns rap, rolava. Eu acho que assim, o rap ele é o reflexo da juventude. O jovem, independente se o jovem tem 50, 40 anos, tipo o KLJ é jovem. O KLJ troca essa ideia, ele sempre fala isso. O hip hop mantém as pessoas jovens. Ele é o reflexo de uma juventude. Então assim, as coisas foram se transformando porque a sociedade foi se transformando, tá ligado? Hoje, por exemplo, Heliópolis. Se você entrar no Heliópolis, você vê pedaços de Heliópolis que parecem vilas. Não é mais umas barracos de pau. Só que tem pedaços de Heliópolis que é um barraco de pau, tudo quebrado. Então as coisas vão se transformando. Querendo ou não, houve uma melhora, ainda que pequena, em questão de classe C, C+. Eu não sei como é que os caras classificam isso, mas é padrão Brasil, tem um nome isso aí, né? Eu não lembro agora. Mas houve uma mudança. Hoje um moleque na quebrada consegue financiar um PlayStation 4. Na nossa época, videogame era o sonho. Eu vi um PlayStation uma vez na casa de um mano que vendia droga. Assim, eu falei, caralho, vou ter um PlayStation, mano. Não vai longe, tá ligado? Não vai longe. Tem uma rima do Notorious Big que ele fala assim, ó, Super Nintendo, Sega Genesis. When I was that broke, man, I couldn't picture this. Super Nintendo, Sega Genesis, que era o Mega Drive. Quando eu tava quebrado, eu não queria imaginar isso. Quanto não custava a porra de um Super Nintendo pro cara falar um bagulho desse? Então, assim, algumas coisas foram melhorando, né? Esse lance de poder ter aquisição, de poder ter bens, de conseguir comprar, isso foi mudando. E o hip hop foi mudando isso. Esse lance da ostentação que muita gente fala, isso existia desde Sugar Hill Gang, que foi um dos primeiros grupos de rap norte-americanos, tá ligado? I say the hip hop, the hip to the hip. Tem uma linha nessa música que o cara fala assim, eu tenho mais roupas que o Muhammad Ali. O cara não tinha mais roupas que o Muhammad Ali. Ele fala que ele ia sair fora num Lincoln Continental, que era um carro. Ele não tinha um Lincoln. Então esse lance da ostentação, de falar que tinha, que era o pá, sempre existiu, né? O que eu acho que hoje acontece na mídia, com o lance da mudança em classe C, B, blá, 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 outro grupo social começou a ver o hip hop, né, de uma outra forma. Não só o rap, mas o b-boy, o grafiteiro. E isso fez com que outras pessoas entrassem dentro dessa cultura. Então, assim, uma classe B, A, começou a escutar rap. Começou a querer fazer rap. Começou a querer se expressar através de rap. E isso fez com que outros olhares caíssem no rap. Então, por exemplo, um moleque classe A começou a fazer rap, os pais desse moleque iam olhar, o que meu filho tá fazendo? Olha que legal que ele tá fazendo agora. Olha que bacana. Aí chamava os amigos, olha que legal. Olha, você não tem uma casa noturna? Você podia pôr ele para se apresentar. Então, assim, outras pessoas começaram a enxergar o rap e isso fez com que enxergassem ele da forma que ele era. É uma cultura marginal? Sim, é uma cultura marginal, mas tem coisas maravilhosas dentro? Maravilhosas. Então, essas pessoas começaram a enxergar as coisas boas também. É como se elas enxergassem durante muito tempo só um lado.
A partir do momento que o filho delas, por exemplo, começasse a fazer ou começasse a dar dinheiro, eles começaram a enxergar de outra forma. E aí a mídia, consequentemente, falou, mano, vamos trazer esses caras pra cá. Isso no Brasil é algo relativamente novo, de você ver tipo na Xuxa, você vê no Caldeirão do Hulk. Só que se você pegar o Soul Train, que é um programa norte-americano que mostrava muita coisa de soul e funk, tinham b-boys na década de 80 dançando no Soul Train. Tinham batalhas de rima, Run DMC como o disse se apresentaram no Soul Train. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, no programa do Chacrinha, teve um bagulho de b-boy. Então assim, hoje a frequência é muito maior. E eu acho que ajuda a desmistificar muita coisa porque são nossa gente indo contar a história. Porque uma coisa é certa, se eu, que sou do hip hop, que faço rap, não for contar minha história, eu vou permitir com que alguém vá. Se alguém for e não for do hip hop, ele pode falar qualquer coisa, eu não vou ter o direito de cobrar essa pessoa. Mas ele vai estar lá representando a gente. Ah, eu sou do hip hop, eu acho que o hip hop começou na Malásia, meu. Não foi assim. Só que o cara botou a cara lá e as pessoas que vão ver vão acreditar no cara. O cara tá na TV falando, ele deve ser alguém, então vai se botar uma fé. Então eu acredito muito nisso, sim. É necessário ocupar esses espaços. É necessário trazer a nossa história e a forma como realmente ela aconteceu. Porque se a gente não contar, alguém vai. E se alguém for contar de qualquer jeito ali, é muito mais triste pra gente no final, que vai ter que recontar essa história. E aí é um processo de desconstrução, que é muito mais difícil do que construir. Você vai ter que derrubar uma ideia para construir outra. E aí leva muito mais tempo. Então, assim, eu acho que é gradativo também. O hip hop é uma cultura nova. 40 anos. Algo que ainda está se consolidando, ainda está formando mercado. Aqui no Brasil é difícil de MCs viverem de música. São poucos, mano. Eu me considero abençoado, eu vivo de música. Num país de terceiro mundo, independente ainda, tá ligado? Não tenho uma companhia que põe dinheiro. Na real, ninguém põe dinheiro, tá ligado? A gente faz dinheiro para poder pôr dinheiro, para poder... É difícil. Só que aquilo, trilhando uma caminhada para que o moleque que venha na sequência já tenha algo muito mais consolidado do que a gente teve. Para que o moleque chegue um dia na sala de jantar lá, os pais estejam comendo, ele fale, não, meu filho falou que vai ser MC. Olha que muito louco, ele vai ser MC. E quando eu falei que eu ia cantar rap e viver de música, meu pai surtou. Nossa, você tá louco, rap? Mano, você tem que estudar e, mano, você tem que fazer faculdade. Eu fui. Mas, tipo, meu sonho sempre foi viver de música. Eu não queria, sabe, fazer nada a não ser música. Mas fui fazer. Mas tive que camelar para poder chegar nisso. São 28 anos agora de vida. São desde os 13, 14 no hip hop. Aí tem uma caminhada já. Esse lance da competição é algo que vem da cultura, assim. Não é algo que inventaram, é algo que é... A história dela mostra muito isso. Por quê? Na década de 70, quando a manifestação artística do hip hop começou a dar as caras, porque o lance é que o hip hop vem, né, da morte de Malcolm e da morte de Martin Luther King, porque a juventude negra naquela época não tinha mais heróis. Mataram os dois heróis que a juventude tinha. Então, o Black Panthers apareceu, a maioria dos Black Panthers também eram assassinados ou eram presos, né? E nessa época, na década de 70, o que acontecia? Os Estados Unidos, em 45 a 91, entrou em Guerra Fria com a União Soviética. De 55 a 75, ele entrou em guerra com o Vietnã. Nessa época, um presidente chamado Ronald Reagan foi o cara que tirou os instrumentos musicais das escolas. Foi quando a cocaína começou a aparecer dentro das comunidades negras americanas. E foi quando a violência policial triplicou, porque mataram Martin, mataram Malcolm e não tinha quem defendesse o gueto. Então você imagina que um jovem naquela época não tinha muita opção de vida. Ou ele ia para o Vietnã, que era o que os Estados Unidos queriam que acontecesse, por quê? O Vietnã foi uma guerra programada pela América para queimar armamento, e a maioria dos caras que foram para o Vietnã ou eram latinos, ou eram negros, ou eram pobres. Se você assistir qualquer filme do Vietnã, você vai ver isso, uma pá de pobre louco, tem sempre o rico, tá ligado? John, e tem um playboy que caiu de, tipo, ah, nossa, vim aí por... Ah, é a guerra, tá? Mas é sempre uns pobres loucos. Vietnã foi isso. Quando os caras voltavam do Vietnã, o que rolava? Ou eles eram viciados em heroína, ou eles voltavam mutilados, que assistiu Forrest Gump lá, que mostra o cara sem as pernas. Não existe um memorial dos soldados do Vietnã, porque o América perdeu a guerra. Para eles essa guerra é uma vergonha. Botaram os caras numa selva, os Estados Unidos não tem treinamento em selva,
Se fuderam, mano. Tomaram piau dos Vietcong, natural. O Black Panthers falava uma parada interessante. É certo um homem negro ir pra terra de homens amarelos, né, lutar contra homens amarelos, a mando de homens brancos que roubaram terra de homens vermelhos? E aí uma molecada começou a perceber, não faz sentido estar no Vietnã. Né? A molecada na comunidade negra começou a perceber, mano, eu não vou pro Vietnã tomar tiro de graça. O que sobra? O gueto. O que tem no gueto? A violência policial. Preciso me proteger. Não quero fazer parte de um Black Panthers, porque os caras são considerados terroristas, vão caçar a gente. Gangue. Vamos se proteger com as gangues. Então a gente se reúne aqui, o pessoal do bairro, e a gente se defende como pode do bairro de cima. Simples. Só que uma molecada também começou a se ligar no quê? Nas gangues morriam pessoas que eram iguais a nós. Então a outra... Se essa gangue é feita de latinos e negros, a outra gangue também era feita. E aí só morria os próprios. Então meu primo foi assassinado semana passada, morreu o primo de fulano de não sei quem, mataram não sei quem. E uma molecada começou a perceber, eu não quero ir pro Vietnã e eu não quero entrar numa gangue. O que sobra? O único fio condutor que tinha dentro do gueto nessa época era a música. Se você pegar a história americana da música, você vê que até 1960, 50, todas as escolas tinham músicos. Tinham aulas de jazz, tinham aulas de trompete. Nessa época, jazz, mano, sei lá, Miles Davis, bem antes, mas Miles Davis, Herbie Hancock, todos esses caras sabiam tocar. Não era algo inédito um cara da comunidade negra saber instrumento. Quando o Reagan tirou os instrumentos, criou-se uma lacuna. Ninguém mais toca nada nessa época. A não ser quem for pro exército, tipo Jimi Hendrix, por exemplo. E aí o que sobrou? O toca-disco dos pais. Então a gente vai pegar os discos de funk, os discos de soul, e ao invés da gente sair na mão com os caras ali trocando soco, a gente vai na frente da quadra ouvir música. Começou as block parties. Nas block parties, o pessoal ia dançar. Com ex-membro de gangue, gente que não queria nada com nada, uns caras que dançavam alguma coisa. Quando eles começaram a perceber que eles podiam competir os territórios através da arte, ao invés de se socar e se matar nas facadas, começou a existir as primeiras gangues, que é as crews de break. Então, começou a transmutar a competição da luta para dança. Consequentemente, o grafite. Então, o cara é de uma crew, ele vai escrever o nome aqui, o cara da outra crew vai pinchar em cima, vai atropelar, ou vai escrever do lado. Consequentemente, isso partiu para os MCs. A competição de quem é mais pá, quem rima mais, quem agita mais essa festa. Então essa competição de eu sou o pá, eu rimo mais, vem disso. É histórica, não é algo que surgiu agora, eu sou mais rua, fulano. Não, sempre existiu. É que hoje, pela visibilidade ser maior, parece que é algo tipo, nossa, mano, o cara falou que é mais rua que fulano. Nossa, você é louco, vai dar mó treta isso aí. Mas na verdade não, é algo natural. É algo que vem desse lance da gangue. Então quando o cara, por exemplo, Steve Tuck Williams foi o criador da Crips, que é uma das gangues mais violentas que existe até hoje em Los Angeles. Uma gangue que veste azul. Foi a gangue que inspirou o GTA San Andreas. No San Andreas é roxo e verde, na Crips é azul e vermelho. Existe até hoje. Tem um amigo que ele mora em Fresno, na Califórnia, que se você entrar com um boné azul num território vermelho, os caras te dão um tiro. E não vai longe. Comando Vermelho é amigo dos amigos no Rio de Janeiro. Amigo dos amigos é marrom, comando vermelho, vermelho. Se você entrar de marrom no comando vermelho, alguém pelo menos vai te fazer alguma pergunta e não vai ser de uma forma delicada. Então, existe essa demarcação de território, tá ligado? E isso o hip hop trouxe. Então, já que a gente não vai disputar mais trocando soco, pontapé e, sei lá, chute, faca, a gente vai disputar no microfone. Então, peraí, esse é o MC do Brooklyn, como OG. Como OG rima mais que o Busy Bee. Não rima, não rima. Vamos fazer uma batalha. E aí o Como OG, quando foi batalhar com o Busy Bee, pegou o microfone e falou que ele era mais pá, que ele era mais rua, que a mãe do Busy Bee era isso, que o Busy Bee era aquilo. Então essa violência, essa agressividade foi transformada em algo positivo. Então quando um MC fala, eu sou mais rua, o cara vai olhar e falar assim, nem fodendo. Por que não? Porque eu sou mais. Então você prova aí, mano. Como? Caneta, lírica. É algo que o hip hop transformou. Toda a agressividade negativa, toda a agressividade, toda a negatividade, todo esse ranço de ódio, o hip hop foi aos poucos fazendo o quê? Transformando em coisa positiva. Então, mano, ao invés de ter uma crew que vai sair no soco e vai deixar um estendido aí, mano, vamos dançar. Por quê?
Porque se eu perder hoje, eu tenho a oportunidade de estar vivo, treinar e voltar amanhã. Se o cara mandar melhor numa rima, eu tenho a oportunidade de gravar outra e responder, tá ligado? Então, o que eu acho que falta no hip hop, em relação a esse tipo de briga, assim, é que isso é artístico. E as pessoas levam isso pro pessoal. Existe espaço para todo mundo. Já que o mercado em consolidação, existe espaço para todo mundo. Você tem espaço pro Rico da Laçã, você tem espaço pra Carol Conká, você tem espaço pro Racionais, pro Facção Central, pra mim, pro Leandro, pra todo mundo. Público, mano, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil deve ter quantas? Vai, uns 500 mil e mais, né? É, sei lá, X. Qualquer gente, mano, é muita gente pra te ouvir, tá ligado? Veio o sertanejo. Essa é uma parada que eu acho. Não existe Michel Teló falando pro Luan Santana, eu sou mais sertanejo que você. Não existe. Então o que eu acho que poderia e facilitaria muito a expansão da cultura hip hop é, quer falar que é mais rua, quer falar que é mais isso, ó, lindo, maravilhoso, mano. Fala aí, você escreve o que você quiser, liberdade de expressão, pá, tal. Mas de um ajudar o outro, tá ligado? Vamos fazer um som, vamos fazer um show? Vamos. Expandir isso. Trazer oportunidade para as pessoas conhecerem outras pessoas, tá ligado? Então, tipo, sei lá, vou fazer um show com a Tássia Reis. Eu e a Tássia Reis. Vou fazer um show com a Miri, eu e a Miri. Aí eu brigo com alguém, vamos lá, briguei com o Júlio, briguei com o Flow. Ah, mano, o Flow é zoado, pá, tal. Os gringos ganham dinheiro assim. Teve uma briga de um cara chamado Nas com um cara chamado Jay-Z. Essa briga durou uma cota. O que eles fizeram no final da briga? Uma turnê juntos. Toda sold out. Ah, pra ver o Nas e o Jay-Z rimando. Por quê? Porque eles aprenderam com o Pac e com o Big, que se mataram. Entendeu? Pac morreu, Big morreu. Quem ganhou? Hip Hop perdeu as 2 maiores lendas, eu acho que já passou por ele. Por quê? Porque eles levaram pro pessoal uma briga que podia ter sido resolvida num artístico. Claro, os caras eram envolvidos com crime, bababá. Tinha muito mais outras coisas envolvidas. Mas eu acho que falta isso, assim. Não essa união utópica, mas eu acredito muito nessa união entre as pessoas, sabe? Tipo, a gente faz parte de uma cultura que não cresceu sozinha. Então não tem por que ela existir sozinha, não tem por que eu me fechar num individualismo e falar, não, isso é meu, só o que eu falo é certo. Não, mano. Se o cara amanhã chegar aqui e falar, não, olha, tanto que eu já vi várias vezes, a gente entra nos debates, Kool Herc é o pai do hip hop. Aí a gente fala, não, Bambata é o pai do hip hop. Você fala, não, Bambata organizou, Bambata é o tio. Não, Kool Herc. Tem gente que acredita que o hip hop começou 11 de agosto de 73, tem gente que acredita que foi em novembro de 74, foi quando o Bambata organizou. Então, assim, opiniões. Mas uma parada que eu acho que é necessária e que faria muita coisa funcionar melhor é o respeito ao próximo. Porque, independente de artista, são pessoas. Cada um é um universo. Cada um tem uma história de vida, uma vivência, algo de falar. Esse lance da festa, né? Ah, só fala de festa, só fala de protesto. É louco, porque quando o hip hop começou em 70, a festa já era um protesto. Imagina sorrir no gueto naquela época. Se divertir era um protesto pro sistema. A polícia tava matando do lado de fora enquanto os caras estavam lá. Mano, não vamos revidar. A gente vai se divertir. O viver, o corpo já era um protesto. Steve Biko falava muito disso. Quanto um sorriso negro afronta um sistema. Caralho, tinha um apartheid rolando no bagulho, você tá ligado? E o hip hop foi o quê? O que trouxe para a comunidade negra americana a possibilidade de reerguer a autoestima, se reerguer financeiramente. Porque quando a América descobriu, o que eles estão fazendo? Pô, mas isso está acontecendo no país inteiro. Mas já era, Jay-Z já era metade dono de Nova York, a Beyoncé já mandava no resto, 50 Cent estava lançando marca d'água. Trouxe pros caras o quê? O orgulho de ser negro, pele, cabelo, bababá, não sei o quê. Os caras têm um canal de TV, irmão, BET. É um canal voltado pra comunidade negra. Só, mano, tem tudo. Tem jazz, tem bagulho de roupa, tem bagulho de cabeleireiro, tem bagulho de produto. Os caras têm na América. Por que o Brasil não pode ter? Eu acho que chega lá, mano. Eu acho que a gente tá atrasado alguns anos lá, porque começou lá, não tem como dar um pulo na frente dos caras, né? Mas é aquilo, é questão de tempo também. É questão das pessoas entenderem que o hip hop é tão grande que ele não precisa só de b-boy, grafiteiro, MC, DJ. Precisa de assessoria,
precisa de jornalismo, precisa de gente que faz só web designer. Ué, por que não existe uma agência que só presta serviço de locação para clipe de rap? Ah, aqui é a agência XYZ, a gente aqui só faz trampo de modelo para clipe de rap. Ah, tem homem e mulher. Ah, os caras, que é umas minas, figurante, tem de tudo. Business. Você vê o Puff Daddy. Mano, o Puff Daddy ganhou dinheiro com Jay-Z, ganhou dinheiro com Notorious Big, ganhou dinheiro... Mano, nunca foi MC, tem a porra de uma música no filme do Godzilla, mano. Escreveram pra ele foi e gravou. Então eu acho que muita coisa pra amadurecer ainda, mas eu sou muito feliz, assim, de estar vivendo esse momento, assim, de estar, de alguma forma, ajudando isso a acontecer. Porque é uma parada que eu bato muito nessa tecla. É necessário o hip hop saber de onde veio para saber para onde vai. Né? Quanto mais alto o galho tiver, mais longe da raiz ele tá. Lógico. Se a raiz não for forte, a árvore é fraca. A árvore quebra, a gente perde o hip hop. Acontece o que aconteceu, sei lá, com samba. Difícil você ver uma roda de samba que hoje os caras falam roda de bamba, roda de raiz, é uma ou duas. Tá ligado? Não pode acontecer com o hip hop. A gente precisa falar nomes de pessoas que fizeram parte. Porque se eu não falar de Marcos Telésforo, de J.R. Blau, de Sherry Lane, que são pessoas que iniciaram o hip hop aqui no Brasil, lá na São Bento, junto com Taíde, com Racionais, a história engole essas pessoas e elas somem. E aí a geração futura para de falar de Taíde em 30 anos. Ninguém mais vai saber. Ah, era um cara que fez um som. Então acho necessário, assim, passar essa história, levar para essa molecada mais nova. E é uma parada que eu bato na tecla que a gente, que é um pouco mais velho, tem como obrigação. Porque ninguém nasce sabendo. Se eu, não, que sou desse bagulho, não passar, que responsabilidade eu tenho? Ah, o moleque lá tá falando merda, ó, o novão lá tá falando merda. É, mas você ensinou o moleque? Você deu uma luz, falou, mano, segue por esse caminho, faz assim, faz... Ó, você tá falando um bagulho que tá meio equivocado, a parada é mais ou menos assim. Griou. Não vem da tribo africana de passar a parada? Então... Hip hop não vem disso, o MC não vem disso. Então sejamos MCs, já que somos MCs em cima do palco, recebemos mensagens, inbox, vendemos... Sejamos MCs na hora de passar a história, de contar isso também. Às vezes pensando eu chego à conclusão de que você é dona do seu nariz, de que o mundo se curva perante seu caminhar, de que você, além de ser brilhante, é um avião. Mas a minha pergunta é, quando vai ser dona do meu sobrenome? Beijo.